Graça de Deus estarmos aqui, vamos então trabalhar o nosso tema desta manhã, os objetivos que mestres e alunos devem ter ao participar da escola bíblica dominical. Eu gostaria de contar com você neste momento para uma breve oração, pedindo a Deus que nos faça alunos dedicados, todos nós, seus celulares abertos para copiar, cadernos de anotações, seja lá como você vai absorver a aula de hoje, gostaria que o fizesse. Vamos ao Senhor em oração. Pai, nós te damos graças nesta manhã e louvamos o teu nome, que é excelso e glorioso. E clamamos ao Senhor que o teu Espírito nos guie aqui, em nome de Jesus Cristo, a termos uma boa aula de escola bíblica. Uma aula onde nós vamos estar contemplando realidades profundas do próprio pensamento de mestre, aluno. Senhor, que professores de escola bíblica aqui estejam muito atentos e façam, Senhor, movimentos de avaliação quanto ao seu próprio fazer. Que aqueles que desejam ser professores igualmente estejam muito preocupados se já têm aqueles critérios elencados e têm agido da forma como o Senhor requer. E a todos que são alunos, como eu, que precisam aprender e talvez, sem dúvida, dizer todos nós, nos dá um espírito, Senhor, também de renovação, na atitude de estar prestando culto a Deus com o nosso intelecto, com a nossa compreensão, Deus. Nós te pedimos que, como alunos, não venhamos perder este olhar precioso de aprender do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom, a aula de hoje vai ter 3 pedaços distintos, 3 etapas distintas. A primeira delas, que já vai aparecer para você, mas ainda não, mas já, é que a gente vai falar alguns minutinhos da história da Escola Bíblica Dominical, quando começou a Escola Bíblica Dominical, quais foram os primeiros empreendimentos da Escola Bíblica Dominical. O segundo movimento vai ser você saber também, historicamente, quando começou a Escola Bíblica Dominical no Brasil, quem são os primeiros nomes e onde aconteceram, né, a primeira lição, qual era o objetivo. Mas isso vai durar bem pouco, porque essa parte histórica é mais para que você realmente tenha uma compreensão, né? A gente fala escola bíblica dominical, e ninguém nem sabe. Começou em alguma igreja, começou na iniciativa da casa de alguém, ninguém sabe, ou algumas pessoas talvez não saibam, e é importante saber. E, em seguida, nós vamos a 3 pontos que são cruciais na visão de mestres e alunos de escola bíblica dominical. Então, nesses 3 pontos principais, a gente vai ter, sim, coisas a discutir, vai abrir Bíblia, e, enfim, a gente vai trabalhar nesse sentido. Eu usei alguns recursos que eu considero confiáveis para fazer esse trabalho, né? Eu usei a Bíblia, né, na escola bíblica. Eu usei também artigos selecionados da Fides Reformata. Você conhece essa revista? Uma revista muito boa, né, do Andrew Jumper, né, do Centro Educacional do Andrew Jumper, de pós-graduação. Eles produzem, acho que já tem uns anos consideráveis, a Fides Reformata. Ela tem excelentes artigos e eu usei 2 deles para trabalhar um pouco, já que a gente sabe que os irmãos da Mackenzie, os presbiterianos, têm uma forte tradição de ensino e seria razoável consultá-los aí sobre aspectos históricos e também metodológicos, não é verdade? Então, eu gostaria de começar com você trazendo um pouco da história da escola bíblica dominical. Aí eu coloquei logo da onde eu tirei, né? Do Alderi Souza de Matos. Ele é doutor em teologia. Eu tive aula com o Alderi na pós-graduação de teologia sistemática. Na verdade, ele auxiliou o doutor Heber Campos, pai do Heber Campos Júnior, já muito senhor. Então, ele foi auxílio ali para a aula que eu tive, mas de uma gentileza, de um trato, respondendo com calma, um mestre, o Alderi. E nós vamos saber um pouquinho mais sobre a escola bíblica dominical a partir das letras dele, tudo bem? Então, eu vou ler um pouquinho e vou explicando também. Pode passar, obrigado. No próximo slide, nós vamos ver o começo disso tudo. Independência dos Estados Unidos, em 1776, e o princípio da separação entre igreja e Estado tiveram importantes consequências para a educação cristã. Os estados começaram a criar um sistema de escolas públicas e os impostos não mais podiam ser usados para o sustento de escolas particulares e paroquiais. Como assim? O que a gente está falando?
Como vocês sabem, os Estados Unidos eles se tornaram independentes ali no finalzinho do século XVIII, e havia uma forte influência iluminista. Não é para dar aula de história hoje, mas iluminismo é um caminho e um viés de pensamento que na Europa surgiu lá no século XVIII, que trazia fortes tendências de separação entre aquilo que é secular e aquilo que é religioso. Isso acabou impactando as escolas também, ou seja, as pessoas começaram a fomentar, e conseguiram, de que as escolas pudessem não estar mais sendo influenciadas, quer seja por ensino religioso, quer seja pelas próprias igrejas, como fornecedoras de escolas oficialmente públicas. E aí o que aconteceu foi de que aquele aluno que tinha aula de religião na escola, que era pública, ele não tinha mais agora. Então, a igreja, que inclusive com Lutero foi uma grande propagandista das escolas, a igreja se viu não mais tendo aquele apoio de uma escola que falava de fé. Estou sendo claro? E aí a igreja ficou meio, e agora? O que a gente faz? Tem o culto e a educação religiosa. Vai ficar como? Os pais e as igrejas tiveram de buscar outros meios de ensinar a fé e a prática cristã às crianças. Foi nesse contexto que surgiu um dos desdobramentos mais valiosos para a educação cristã em todos os tempos, a escola dominical. Esse movimento teve sua origem na Inglaterra, no final do século XVIII, graças à iniciativa de vários evangélicos, o mais conhecido dos quais foi o jornalista e ativista social Robert Hicks, na cidade de Gloucester. Esse homem viu a pobreza envolvida por parte das crianças. As crianças estavam realmente padecendo a Revolução Industrial. Toda ativa, as crianças estavam trabalhando, não estavam estudando, não estavam recebendo, às vezes, nem amparo familiar, porque os pais também estavam na indústria na Inglaterra. A gente sabe que o cenário não era dos mais fáceis, era tudo muito novo, a sociedade também ainda estava se ajustando ao modelo industrial, então o que você tinha eram crianças de 5, 6, 7 aninhos na indústria, na fábrica. E elas estavam realmente um pouco perdidas, ou muito. Então, esse movimento ele teve tanto uma iniciativa social, como também uma iniciativa religiosa. No próximo slide, está aí já, o objetivo inicial foi alfabetizar e evangelizar crianças pobres que trabalhavam nas fábricas e cujo único dia de folga era o domingo. A escola funcionava das 10 às 17, incluía, além de aulas de redação e aritmética, leitura da Bíblia, catecismo e participação em cultos. Após a desconfiança inicial dos líderes eclesiásticos, o movimento alcançou enorme popularidade e, em 1784, já reunia 240 mil alunos. No ano seguinte, a escola dominical chegou aos Estados Unidos, passando mais tarde a ter uma nova orientação como agência de educação cristã para crianças e adultos. Essa nova instituição preencheu o vazio deixado pela secularização da educação. Então, a escola bíblica dominical, vamos entender, ela não nasceu como uma iniciativa da igreja para com. Ela foi uma iniciativa não eclesiástica. Essa iniciativa não eclesiástica, ou seja, não formulada pela igreja, pelos mentores, pelos pastores, ela acabou entrando para a igreja. Então, a escola bíblica dominical, ela veio para dentro da igreja como uma promoção cristã não eclesiástica. É bom ou ruim? Não é sobre isso nesse momento, mas para dizer que isso foi absorvido pela igreja, já que não era uma cultura própria. Existem algumas outras coisas que vale salientar, como, por exemplo, o discipulado, no período da Reforma, ele novamente teve um revival, principalmente porque figuras como Lutero, Melanchthon e outros tinham discípulos. Você escuta, por exemplo, histórias de como o discipulador de John Knox foi paradigmático para ele, não foi verdade? Quem viu, ele viu o discipulador dele sendo queimado, estava lá perto, na fogueira, ele olhando. Então, nós temos uma relação na Reforma ainda de impacto do discipulado, ou de um revival mais claro do discipulado. Quando entra o período do iluminismo, sabe uma das máximas do iluminismo? Pense por si mesmo. Essa é uma das máximas do iluminismo. E é claro que pensar por si mesmo
traz um conflito com a ideia de pensar recebendo o pensamento de outro. Então, o iluminismo também foi impactante para a ideia do discipulado em termos de continuidade. A escola bíblica, então, preenche um vazio, ela entra para dentro da igreja, passa a não ser para as crianças apenas, como estamos aqui agora, também para os adultos, e essa estrutura passa a ser, digamos assim, validada pelo clero. Um historiador aqui escreve, o Stevens, escreve aqui embaixo, por mais de 100 anos, a escola dominical foi a agência dominante e, à exceção do lar, quase que a única agência de educação cristã de crianças e jovens protestantes. Olha, isso é muito sério, quase que a única. Então, nós temos um déficit sendo preenchido por uma realidade, essa realidade entra para dentro da igreja, a igreja absorve esse contexto e o que temos hoje é a escola bíblica dominical, como nós a conhecemos. Toda igreja tem escola bíblica dominical? Não. Você sabe que não. Nem toda igreja tem escola bíblica dominical. Deixa de ser igreja porque não tem? Não, não deixa de ser igreja. Tem que encontrar mecanismos de ensino que possam suprir a necessidade de ensino diretivo e mais doutrinário objetivo. Tem que encontrar um caminho. Nós estamos obrigando que as escolas tenham escola bíblica dominical. Mas estamos aqui em uma EBD. Alguma pergunta sobre essa parte da história? Você pode ter uma pergunta. Talvez eu não tenha uma resposta, mas você tem uma pergunta. Se me permite só perguntar se, quando você fala primeiras igrejas, você está falando da igreja primeiro século, segundo século? Pode continuar. Eu cortei sua pergunta, você devia ter algo mais. Primeiro que você tem um movimento claramente que no começo não é distinguido do judaísmo, ele é uma seita judaica, então o cristianismo é um caminho de seita judaica. Depois ele surge como algo diferente, claramente distinto, né? Mas a realidade ele não é nem legalmente dito, do ponto de vista do lado de fora, ele não é visto como algo legal, ele é visto como uma espécie de subversão do judaísmo, então você não tem uma promoção que seja tal como uma escola bíblica. O que você tem no período, principalmente dos apóstolos e dos pais? Você tem discipulado, você tem o direto com pessoas, você tem um movimento que é orgânico, você tem um movimento, como a gente lê em Atos 4, 3, 4, um movimento casa em casa, você tem uma promoção de casa em casa. O apóstolo Paulo mesmo diz que ele tanto ensinava publicamente quanto de casa em casa. Isso é uma das afirmações paulinas. Então, significa que havia tanto um impacto de promoção da exposição pública da doutrina, quanto um proceder individual que se relacionava a isso. A gente vê movimentos assim de correção que são até espontâneos, como Priscila e Áquila. Vem aqui que eu vou te explicar melhor o que está acontecendo. Não é isso. Jesus é mais assim do que assim. Então, não temos escola bíblica dominical, não há referência histórica, aí você pega Yaroslav Pelikan, ele é um dos grandes historiadores da história da igreja, ele não vai mencionar nenhum tipo de escola formal, ou mesmo dentro da própria igreja, não. A coisa acontece no tete-a-tete, fora o culto, no pessoal e nessa relação de discipulado. Mais uma pergunta? Aqui. Não por parte de lideranças da igreja, como se fosse um movimento que parte encabeçado por pastores, olha, a gente tem que fazer alguma coisa em prol disso. Não. Sim, sim. Na verdade, até mesmo, tem o nome dele aqui, né? Deixa eu pegar o nomezinho dele de novo aqui. O Robert Hikes, ele era um cristão, se não me falha a memória, presbiteriano, ou anglicano, alguma coisa assim. Ele era alguém que fazia parte de um contexto de liderança, mas isso não parte de um princípio de uma liderança. Não sei se você está entendendo. Vamos fazer alguma coisa, vamos reunir aqui os líderes religiosos, vamos fazer alguma coisa. Não. É um movimento que, nesse sentido, tem um olhar para eclesiástico. Pois não. Ela está perguntando se o abolicionismo e a escola dominical têm algum tipo de cruzamento nos Estados Unidos. Eu não sei. Nunca ouvi nada sobre esse aspecto. Se alguém tiver aí, pode falar, não tem nenhum problema, não. Nunca li, mas também não vou desconfirmar. Alguém mais? Não? Tudo bem. E no Brasil? E o Brasil é bem rapidinho, porque a gente já fez uma estrutura mais ampla. A história da escola bíblica no Brasil.
Desde o início de seu trabalho no Brasil, o protestantismo missionário deu enorme destaque à educação cristã. Em todos os lugares em que estabeleciam, as igrejas evangélicas criavam suas escolas dominicais e paroquiais. A escola dominical é uma escola religiosa, como a gente está fazendo aqui, e a escola paroquial ela serve a propósitos mais amplos do que aqueles que são religiosos, ou seja, tem aritmética, tem alfabetização. Então, a paróquia tem uma escola, vamos dizer assim, e essa escola serve à comunidade. A primeira escola dominical do Brasil foi fundada pelo casal Robert e Sarah Kiley em Petrópolis, no dia 19 de agosto de 1855. Dom Pedro II não era avesso ao protestantismo, ele tinha até parentes dele diretos ali, tias e tal, que eram protestantes, e meio que na camufla, né, porque você não pode ser protestante assim, abertamente, no meio do século XIX, no Brasil Católico. No Brasil Católico, unidade de igreja e Estado. Você não tem como fazer esse pronunciamento. Mas, se você for até Petrópolis, você vai ver a primeira igreja protestante oficialmente inaugurada no Brasil, que está lá até hoje. Está numa esquina, assim. Essa igreja ela é importante como marco histórico, mas eu fui atrás um pouquinho mais do Robert e da Sarah Kiley. Ele é um homem notável. Se vocês buscarem um pouquinho a história dele, ele foi responsável pela implantação da primeira igreja presbiteriana em Portugal. Tá? Ele fez um trabalho missionário muito grande, distribuição de Bíblia. Até hoje, essa igreja em Portugal existe. Foi para os Estados Unidos, depois veio para o Brasil. Esse irmão presbiteriano, ele brincava e costumava não se denominacionar. Ele dizia, sou irmão de todos. Mas, na verdade, a gente sabe que ele era um presbiteriano em suas convicções. Ele foi muito usado por Deus para estabelecer esse primeiro passo. Né? A primeira escola bíblica dominical do Brasil, diz a história, foi para crianças e elas aprenderam sobre o livro de Jonas, do profeta Jonas. Por que é importante ressaltar isso? Que cuidado se tem quando se coloca coisas assim para você ler 200 anos depois? Você fala, meu Deus, eles botaram, fizeram questão de dizer assim, elas aprenderam sobre Jonas, né? Fico pensando na nossa igreja, será que a gente vai fazer isso com a nossa história? Teve um dia lá que começou uma igreja, mas eu elogio aqui esses irmãos que tiveram esse zelo de escrever isso em corpo maior. Eu acho que eu não coloquei isso aqui, não. Os presbiterianos criaram a primeira escola paroquial no Rio de Janeiro, em 1868. A educação em bases cristãs também era oferecida a grandes colégios que começaram a surgir em vários pontos do território brasileiro. Escola América Mackenzie College, em São Paulo, Colégio Internacional em Campinas, Colégio Piracicabano, Colégio Granbury e muitos outros. Então, a gente tem um movimento aqui, que é um movimento do século XIX, indo para o século XX, de escolas e escolas bíblicas dominicais no Brasil. Eu não coloquei aqui também, não, mas o movimento assembleano, que começou lá no estado do Amazonas, ele também foi um movimento que fez uso da escola bíblica dominical, sem dúvida nenhuma. Talvez o rigor presbiteriano tenha sido maior, e a gente vê isso efetivamente até mesmo no estabelecimento das suas próprias construções e bases cristãs de educação. A Mackenzie é uma grande instituição hoje, né? A Universidade Mackenzie, tem a Escola Mackenzie. Nós temos também a editora Cultura Cristã, todos aproveitaram esses dias aí para acabar atolando o site da Cultura Cristã, né? Comprando lá aqueles comentários. Mas eles têm uma forte tradição e nós elogiamos isso e devemos reconhecê-los por isso, sem dúvida nenhuma. No início do século XX, continua aqui, foi criada a União das Escolas Dominicais do Brasil, uma filial da Associação Mundial das Escolas Dominicais. Estava sediado no Rio de Janeiro, seu secretário executivo era o reverendo Herbert Harris. A partir de 1921, essa organização colaborou na publicação das lições internacionais da Escola Dominical, seguindo o programa adotado pela Comissão Internacional para Lições da Escola Dominical, sediada em Chicago. Concluindo aqui, em julho de 1932, reuniu-se a antiga capital federal, a 11ª Convenção Mundial das Escolas Dominicais, com mais de 1.300 delegados de 33 países. Foi o maior encontro do protestantismo mundial a realizar-se até então na América do Sul e talvez no Hemisfério Sul. A gente tem aí, o Brasil tem uma relação forte com a escola dominical. Eu coloquei esse último evento aqui para você ver que o Brasil tem uma relação forte com a escola dominical. Então,
Não é incomum você ouvir o termo, né? Escola Bíblica Dominical. Você vai para onde? Eu vou para a Escola Bíblica Dominical. Qual denominação? Quase todas, se não todas, têm escolas bíblicas dominicais. Isso é para que você pudesse ver um pouquinho onde você está e a relação com esse tipo de ensino e educação. Muito significativo, né? Pensar que, embora talvez a educação não fosse o caminho e nem se fosse um professor ou algo desse tipo, essa herança fez com que tantas e tantas pessoas pudessem ser abençoadas, não é? Que atitude cristã que perdura até hoje, e nós temos os reflexos disso. Obrigado pela participação. Alguma pergunta sobre essa primeira etapa? Eu termino aqui, não tenho interesse em seguir adiante, porque tem coisas para a gente ser falado aqui. Pode falar. Como a Igreja Católica reagiu a essa iniciativa de escola bíblica dominical no Brasil, certo? A Igreja Católica Romana, irmãos, ela era tão majoritária que eu não tinha nem reação para reagir. Você tem 98% dos brasileiros se professando católicos romanos, é como se fosse uma gotinha no oceano. Então, se hoje o IBGE fala que nós vamos ter, em 2030, esse é o prognóstico do IBGE, majoritariamente um Brasil evangélico, naquela época, pode abrir 10 que ainda está no lucro. O que tem de escola católica naquela época, o que tem de subsídio estatal para o catolicismo, terras, paróquias com terrenos enormes, enfim, a resposta, Alain, não fazia nenhuma diferença. Naquele momento, entendeu? Quando houve a separação de igreja e Estado completamente, em 1889, na proclamação da República Brasileira, aí as coisas foram se tornando mais, digamos assim, preocupantes para a Igreja Católica, mas ainda assim muito, muito pequeno. O boom da Igreja Evangélica veio da década de 60, 70 para cá. E aí as coisas se tornaram muito rápidas e tem uns bons documentários para explicar um pouquinho disso, que posso até enviar, mostrei para algumas pessoas a semana passada sobre isso. Mais alguma pergunta sobre esse aspecto histórico? Não? Foi bom aprender um pouquinho sobre isso, né? A gente acaba também valorizando essa compreensão. Eu gostaria aqui de entrar nessa etapa, gastando em média 10 a 12 minutos com cada tomo que eu vou ver agora. E o primeiro deles, eu gostaria que você pudesse prestar bastante atenção, é esse aqui. A escola bíblica é um lugar onde, mais uma vez, o discipulado cristão fica em evidência. Usei alguns trechos aqui de mais uma peça aqui da FITS. Pode voltar só um pouquinho aqui, para me citar e referenciar o autor. Tá? O Gildásio dos Reis, também um homem alto de teologia, escrevendo sobre esse tema, o pastor e o discipulado, um apelo aos pastores para resgatar a mentoria espiritual, né? Que Deus o ouça e o abençoe nesse apelo, que isso continue acontecendo, né? Um presbiteriano apelando, dizendo, voltem a ser pastores discipuladores. Esse é o artigo, mas eu tirei um pedacinho ou outro para me servir aqui de algumas coisas. É muito importante compreender que a condição do aluno de escola bíblica é, antes de mais nada, uma condição de discipulado cristão. O aluno está ali como discípulo de Jesus. Isso é muito importante, sabia? Por quê? Quando você tem escola na escola, e aí você tem escola bíblica dominical, você pode fazer comparações que podem te levar para lugares diferentes. Quando eu estou na escola ou na sala da faculdade, do curso, eu tenho uma atitude reverente, respeitosa, mas eu compreendo que aquela figura ali ela é limitada dentro do campo de compreensão do que ela representa, e muitas vezes os professores também trazem terríveis impactos para nós, coisas e comportamentos que nós recriminamos. Então, a gente trabalha com um campo de defesa bem maior quando se trata da escola, da faculdade, do curso. Bem a verdade, é isso que acontece. Mas quando nós estamos para a escola bíblica dominical, existe uma outra dimensão do que está acontecendo ali, e ela não pode ser ignorada, que eu sou um discípulo de Jesus. Aquele que está dando aula é um discípulo de Jesus na posição de mestre. Eu preciso ter uma mentalidade de discipulado. Eu e ele.
ele discipulando e eu sendo discípulo. Por isso, a escola bíblica dominical, nesse ponto, traz essa implicação, e eu quero ler ainda aqui, a implicação da visão de discipulado para o professor da escola bíblica dominical. Por meio do ensino e da experiência de vida cristã, com aplicações que são diretamente radicadas na doutrina, ele deve adquirir e transmitir o conhecimento, ou seja, isso mesmo, conhecimento que lhe possibilitará viver e ensinar uma nova vida a outros a partir da ótica do discipulado cristão. O professor não está como passador de conteúdo. Ele não está indo ali e pensando assim, estudei, vou explicar tudo e acabou. Ele não pode ter essa mentalidade, porque essa não pode ser nunca a mentalidade de um discipulador. Imagine um discipulador assim, aperta o botão conteúdo, sai. Isso não existe. Então, ele conhece Jesus, ele é discípulo de Jesus, e na mentalidade dele, ele está ali fazendo aquele papel de mestre, na compreensão de que ele está conformando pessoas a Jesus. Essa mentalidade o torna sensível a vários aspectos da sala de aula. Ele não está, em primeiro lugar, como muitas vezes a gente encontra professores, pensando em mostrar como sabe, não é? Você já encontrou? Eu tinha lá na sala de aula de faculdade alguns que a gente brincava que eram os deustores, não eram doutores, eram deuses, né? Eram figuras que sublimavam todo tipo de ideia humana e passavam por cima disso tudo e se tornavam um grande deus de sala de aula. Não, o professor de escola dominical, ele é um mestre da humildade. Ele está ali como uma figura extremamente submissa a Cristo e com a bandeja na mão dos seus alunos. Logo, o professor da escola bíblica dominical, ele é um servo daquelas pessoas. Essa é a atitude comum de escola e sala de aula de faculdade? Escola? Não é. Não é assim que se encontra. Então, quando você está na sala de aula de uma escola bíblica dominical, a sua mentalidade é de discipulador, professor. Você é um discipulador ali. E eu não estou dizendo, inferindo no discipulado 1 a 1. Não é isso, você sabe do que eu estou falando. É aquela posição de influência e conformação que todo aquele que ensina deve ter, e aquela posição servil, humilde, extremamente voltada para que aquela pessoa que está ali saia dali transformada pelo Espírito Santo. Esse tipo de atitude nos leva a considerar, primeiramente, né, e aí eu avanço dentro desse ponto, ele deve apontar para a compreensão do matetes, ou matetes, discípulo em grego, simplesmente discípulo ou aprendiz, como você encontra no Novo Testamento. O Novo Testamento usa essa palavra para expressar o aprendiz, os discípulos de Jesus, os matetes de Jesus. Essa é a expressão. Isso traz a ideia de alguém que ouviu o chamado de seu mestre e resolveu unir-se a ele. Tem o sentido de um relacionamento maior entre o mestre e o aluno. O professor da escola bíblica vive um relacionamento real com Cristo, como seu mestre, e expõe doutrina de Cristo, ou a doutrina de Cristo, tendo esse mesmo relacionamento em vista. Não é um ensino morto e frio, mas vivo e intenso. E os alunos percebem isso. Ou seja, eu estou como discípulo de Jesus e os meus alunos estão ouvindo aquilo e falando, ele conhece Jesus. Ele esteve com Jesus antes da aula. Estão entendendo? Ele estava falando com Jesus agora há pouco. Olha como é que ele fala de Jesus. Jesus não é uma pessoa que existiu, ele é real. Então, o impacto do professor deve ser um impacto de um discípulo de Jesus na compreensão de discipulador, o impacto de relação com Jesus, deixando claro para essas pessoas o seguinte, ele realmente aprendeu de Jesus. Olha, esteve com ele, se demole há 15 minutos atrás, conversando. Porque esse impacto é diferente de qualquer... Quando se fala de Marx na faculdade, quando se falam dos teóricos, se fala de gente morta. Como é que você fala de gente morta? Ah, fulano. Como é que você fala de gente viva? Como quem falou com ela agora há pouco. Por isso, o impacto de mestre e discípulo é muito grande. A doutrina fica viva diante dessa realidade. Além disso, o professor da escola dominical, ele deve ter em mente, aí eu passo mais um slide à frente aí para meus irmãos anotarem,
Além disso, o seu ensino deve ser, do ponto de vista de entrega da aula, com fidelidade em relação à palavra, clareza na explicação, precisão na explicação, praticidade, ou seja, com relação à prática da vida, ou à vida prática, né? Invertendo os termos aqui. Como é que eu faço para viver isso? Então, um professor de escola bíblica dominical, ele não é um teórico frio, mas um discípulo vivo e preocupado de como aquelas pessoas vão sair dali e vão fazer alguma coisa com aquilo. E vão fazer coisa grande, porque Jesus nos disse que faríamos obras grandiosas. Esse impacto, você, professor de escola bíblica, deve ter. Você precisa, de fato, não ser um conteudista se arrastando para entregar um negócio para as pessoas aprenderem. Não pode ser dessa maneira. Talvez você esteja pensando assim, poxa, está puxando a orelha de alguém? De modo algum. Estamos aqui aprendendo, processo formativo. Se tiver que puxar a orelha, puxa pessoalmente. Está aprendendo aqui. Então, você que é professor, deseja ser professor, é preciso que essas coisas estejam em pauta. Agora, olhando para esse pequeno plantel aqui, reduzido de especificações, pequeníssimo, a fidelidade em relação à palavra de Deus é requerida porque, obviamente, você não é um inovador de palavra de Deus. Você está pegando algo extremamente já explicado por muitas pessoas e trazendo. Né? Quando Jesus fala de que devemos trazer coisas novas e coisas velhas, e ele dá essa dinâmica daquele que é o bom escriba, coisas novas e coisas velhas, em nenhum momento Jesus está abolindo o que se viu, mas ele mesmo traz uma roupagem e uma dimensão de entrega que é cativante. A gente está estudando as parábolas de Jesus até hoje. Jesus é cativante, é um mestre cativante. Né? Eu não estou aqui fazendo Augusto Cury Promotion, não. É só para dizer que Jesus é, de fato, um mestre que cativa pessoas até hoje. E olha que nem a voz, o tom de voz a gente consegue ouvir. Não é? Muita gente aí chora com Jesus do The Chosen. Né? E eu sei que, às vezes, aquele ator ele leva a coisa para um nível complicado de você conter as lágrimas. Mas eu gostaria que você, professor de escola bíblica, você está ensinando aspas no lugar de Jesus, para Jesus, em nome de Jesus, conhecendo Jesus. Você precisa ser cativante. Não é sobre você ser brilhante. É sobre você entender que o mestre cativava o seu auditório e que mestres devem fazer isso. Quase que pessoas falam, acabou? Sabe aquela aula do acabou? Que aula maravilhosa. Acabou? Não. Você já teve nessa aula? A do acabou? Eu ouço aqui alguns irmãos que gostam de algumas aulas aqui, né? Eu posso citar, mas para ser ético não farei. Pastor, foi um negócio assim do céu. Nossa, foi no céu, voltou, ótimo. Mas brincadeiras à parte, fidelidade, clareza, precisão e praticidade não nascem assim. São muito esmero, muito estudo, muita correção. Ser bom professor é ser muito corrigido por mestres melhores ou por alunos que muitas vezes falam assim, abusado. Sabe aquele aluno que fala assim, não entendi nada. Aí o professor fala, mas era para entender, todo mundo entende, mas eu não entendi. Como você é professor de escola bíblica, você está muito preocupado com alguns aspectos que depois eu vou citar de inclusão, não a vista do mundo a inclusão, mas a inclusão do sentido de que eu não posso perder ninguém aqui. Essas pessoas são pessoas que amam Jesus, eu quero que elas amem direito, eu não posso perder ninguém aqui. Então, tem alunos que te questionam de uma maneira que você fica pensando até se você vai continuar. Né? Eu já tive alunos em sala de aula, tanto escola bíblica quanto escola, assim, que não entendi nada que o senhor falou. Simplesmente, assim, ficou nada. Gente, nada? Não, deixa eu te explicar, ficou um pouquinho. Mas o nada, ele tem um impacto que faz com que você se reveja em tudo. Então, o nada faz você olhar para tudo. Até aquilo que estava bem feito passa a ser mal feito por olhar do nada.
Mas, em geral, bons professores não vão deixar de fazer o que fazem por causa disso. Pelo contrário, vão se rever, vão se corrigir, vão se postular novamente, estar diante das pessoas, e se cristãos, e é para esse público que a gente está aqui, vão estar interessados, sim, no que as pessoas pensam sobre as suas aulas. É importante para comunicadores perguntar o que você entendeu. Se para você para a pessoa dizer que você foi legal e super, não é esse o intuito. Mas se chegar para uma pessoa depois de um sermão, depois de uma explicação, me fala o que você entendeu. Irmãos, às vezes o resultado é que a pessoa entendeu completamente diferente. E depois você vai pegar mais uns 3, eles também entenderam completamente diferente, e o problema é seu. Você entregou errado, não ficou marcado, não foi preciso. Quantas vezes eu já ouvi, não foi sistemático, não sei o quê, você não bota as coisas no lugar e fica aquela panela de pressão, joga na nossa cara. Né? Sim, porque eu sou esparramado, então eu tenho que ter cuidado com a sistematização, porque eu gosto de deixar as coisas em um ambiente agradável, lúdico e participativo, e isso pode ser uma grande desgraça para temas sistemáticos. Está rindo de quê, João? Está rindo de mim? Não é verdade? Então, por exemplo, estamos aqui agora falando sobre aspectos importantes de um professor. Vocês concordam que o professor precisa ser cativante? Sim, senão a aula vai se arrastando. O professor precisa ser preciso? Sim, senão você fica confuso. Tem que ser fiel às Escrituras? Primeiramente, senão vai estar ensinando de si mesmo. Então, todas essas realidades são importantes a se considerar. Tem que sair dessas também, você não pode ficar nervoso com essas coisas, não. O professor, por ser um instrumento de Deus no discipulado cristão, também deve ser um exemplo, né? Mimeomai ou mimetai, um modelo de imitação que enfatiza um tipo de comportamento e relacionamento modelado em outra pessoa, ou é modelado por outra pessoa, ou seja, ele enfatiza essa modelação, ele impacta com modelação. Eu quero ser professor porque eu gosto de explicar. Vamos fazer assim. Para ser professor de escola bíblica, você tem que gostar de ensinar e ser modelo vivo do seu ensino. Não basta ficar falando das coisas que você aprendeu, não. Devemos cuidar para não fazer distinção entre cristão e discípulo, bem como não devemos afastar a dimensão do que está acontecendo na escola bíblica. Não é um discipulado, de não ser um discipulado também, foi mal formulado aqui. Todo crente é um discípulo que está aprendendo a doutrina confessada e corporificada de Cristo por meio de seus mestres e mestras. Ou seja, meus irmãos, esse papo de passador de conteúdo não é a posição do mestre de escola bíblica. E, é claro, tampouco do aluno, né? Que está ali como discípulo, atento pra caramba. Pode passar. A escola bíblica é um lugar para quem deseja ensinar com profundidade e aprender com dedicação. Pode passar de novo. Quando escolhemos uma universidade ou escola, buscamos as melhores instituições e os melhores professores. Ementas, especializações, testes de proficiência na área do ensino e tantas outras coisas são termos comuns e passam a ser também avaliações que fazemos sobre a educação que recebemos desses lugares. Todas essas coisas parecem fazer sentido secularmente, mas, sem dúvida nenhuma, temos que compreender que, e aí eu peço que você possa entender, capacitação, especialização, organização, não fazer nada de uma maneira qualquer e dons específicos precisam ser elencados para um professor de escola bíblica. Essa ideia de que o professor de escola bíblica é aquela pessoa que ama Jesus e vai na boa vontade pode parecer muito bonita, romanticamente, mas se você pensar na eficácia que isso tem para o ensino cristão, é nenhuma. Você, na verdade, é muito triste quando você vê que alguém é colocado e, no final, você tem que sentir pena dele. Pena não no sentido de desprezo, mas, caramba, não sabe falar, não tem dom, não tem conteúdo, não tem ideia do que está fazendo, e você, como cristão, você fica em uma posição muito difícil, não é? Qual é a tua posição? Não é de malhar, mas é de se questionar, poxa. E o pior é quando tem outros que falam, bom, se ele pode, eu também posso. E aí ele vira o exemplo do padrão que possa ser seguido também. Isso é um outro problema. Essas questões aqui deveriam ser buscadas
pode seguir. Deveriam ser buscadas também, e principalmente no ensino da igreja, pois o assunto que tratamos é de relevância e importâncias eternos, infinitamente superiores a tudo que mais possamos aprender. Na verdade, o que aprendemos na igreja, aqui ficou cortado, na minha versão está melhor. Na verdade, o que aprendemos na igreja nos dá o modo como lidamos com os demais saberes. O que eu quero dizer aqui é que quando nós estamos falando sobre o ensino da igreja e o que aprendemos daqui, isso norteia o modo como lidamos com os saberes de lá, com a universidade, com a escola. Então, não estamos aqui fazendo um trabalho secundário quando ensinamos. Nós estamos trazendo as dimensões de ensino e, por que não, de metodologia, e aí vou usar uma expressão que talvez não seja comum a todos, mas aqui você recebe os princípios epistemológicos do saber, que lá fora são extremamente questionados. Lá fora questiona-se a fonte do saber. Sim, muito. É relativo, tudo é. Não é? O autor escreveu isso, você leu aquilo, que vale é o que você leu. Todas essas coisas são ditas lá fora. Aqui nós aprendemos que devemos respeitar o que o autor quis dizer. Aqui nós aprendemos qual é a fonte, né, da suma verdade. Aqui nós temos a régua para medir o que aprendemos lá fora. Um bom professor dá aos alunos esses significados. Então, quando nós estamos falando sobre isso, nós estamos falando sobre mestres que estão buscando especialização. Sim. E quanto aos alunos que estão aqui sentados hoje, por exemplo? Bom, se avalie dentro desses termos. Da mesma maneira, o aluno da Escola Bíblica Dominical deveria estar atento aos livros que são estudados nas aulas para buscar adquiri-los, em buscar a lei e continuar trabalhando durante a semana no aprofundamento dos temas dados. Deveria perguntar antecipadamente o que vai ser abordado para, com leitura prévia, adquirir conhecimento para fazer perguntas melhores, tomar anotações durante a aula, se engajar, com permissão do professor, em montar grupos de estudo com alunos que estão tendo dificuldades. Isso tudo devia ser feito, não? Sim ou não? Sim, me parece sim. Se for não, levanta a mão também. Mas por que não fazemos uma atitude extremamente passiva de muitos, e eu vou dizer com um pouquinho de tristeza, aí vem um puxãozinho de orelha. Na maioria dos alunos da Escola Bíblica Dominical são ouvintes passivos e não continuados do que estão fazendo aqui. Isso é triste demais. Não gera professores melhores, porque não são questionados, não são perguntados. As perguntas são só do que você ouviu aqui. Vamos supor que você tem uma outra pergunta. Eu li essa semana, eu soube que o senhor ia passar sobre isso, e eu li um artigo. Claro, um aluno sábio também pode mandar o artigo antes para o professor. É uma lógica, o professor não vai dominar todos os artigos do mundo. Mas ele manda, eu vou fazer uma pergunta sobre isso lá na aula. Beleza. A gente está lidando com gente querendo. Quando o aluno não quer, a aula não fica boa. Não fica mesmo. Então, eu gostaria que você pudesse se rever quanto a de que tipo de aluno de Escola Bíblica Dominical você é e o impacto que isso tem na aula. A própria aula fica empobrecida quando os alunos não buscam ser bons alunos, bons aprendizes ou bons discípulos. Ok? Está indo? E, por último, nesses que devem ser os 5 minutos ali, tenho certeza que o Marcena está escrevendo 5 minutos ali. Ó. Acertei? Deixa eu ver. Olha lá, irmãos. Olha lá. Acertei. É isso aí. 5 minutos, obrigado. Tá bom. Ai, meu Deus. A escola bíblica é onde a pedagogia da graça de Deus é aplicada. O texto bíblico aqui nos dá a seguinte dimensão. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Eu falei isso aqui no começo da aula. Não estamos aqui, nós não estamos ainda na era do porvir, enquanto estivermos aqui, temos que ser bons discípulos e aprendermos o que estamos aprendendo aqui. A palavra em destaque está ali como ensina, verso 12, paideia.
algo bem ligado, não vou ser exaustivo, mas bem ligado à dimensão da pedagogia ou do ensino em questão, a graça pedagoga, como alguns teólogos chamam, a graça que ensina. A graça de Deus é aqui tratada por um termo grego que se utiliza de um radical que indica algo parecido como ensinar, né? Ou na pedagogia também conhecemos. Ser ensinado pela graça deve, sem dúvida, nos trazer a implicação de que todo o nosso ensino deve ser gracioso. Mas como assim ser gracioso o nosso ensino? Vamos lá. Nossas aulas de EBD devem ser completamente entrelaçadas com uma percepção graciosa de todas as coisas, tais como, vou elencar algumas aqui, a compreensão de inúmeros níveis diferentes de escolaridade, cultura e compreensão, e nos levam a uma atitude de inclusão ou proporção de aplicação graciosamente aplicadas, ou seja, várias escolaridades, vários tipos de cultura. O que você faz com isso? Ignora ou busca um caminho pelos quais todos possam entender nos seus níveis. Uma paciência e um amor que devem governar tanto a explicação quanto qualquer participação na aula. Às vezes, um aluno de escola bíblica pode estar sendo insistente, questionando de modo não tão legal, e se tem um palco para a graça e para a paciência de Deus estarem ali radiantes, é na escola bíblica dominical. E isso precisa estar ali até mesmo numa resposta. Um espírito de respeito e reverência extraordinários, tanto por parte de quem ensina, quanto por parte de quem aprende, cientes de que o Espírito Santo está presente e atuante na aula durante todo o ensino. Imagine como estamos aqui com o Espírito Santo atuando em nós. E o espírito é de reverência. Você para comigo, eu para com você, por conta daquele que está sobre nós. Isso governa uma aula de escola bíblica. A gente não sai de uma escola bíblica rilhando os dentes porque alguém discordou, ou porque o aluno pensa diferente. Não. A gente sai abraçando. A gente sai falando, que bom que tem você aqui para a gente poder pensar diferente. Então, e claro, pensar diferente com reverência, com respeito, com compostura, medindo. Será que essa é uma pergunta adequada para eu fazer aqui? Talvez isso vai gerar desdobramentos que tornam a aula incontrolável. É possível. Isso, a mentalidade de alguém governado pelo Espírito Santo sabe fazer pergunta na hora certa também. Uma dependência consciente por parte de cada crente, professor ou aluno, que, governados pelo senso de dependência que tem de Deus, estão sempre buscando ofertar o que aprenderam e não demonstrar ser sábio aos seus próprios olhos. Isso não é pouco não, sabia? É você não tentar brilhar sendo professor e não tentar brilhar sendo aluno. É possível que haja alguém aqui hoje que sobre esse assunto sabe mais que eu? Sim. É possível que você saiba mais do que o seu pastor em alguma área da teologia? Eu espero. Mas é possível sim, não é? O que você faz numa aula onde você percebe que aquilo tudo você já sabe? Obrigado, Lucas. O que você faz? Não, o que você faz? Pega o celular e fica brincando? É uma atitude arrogante, mas é possível. Infelizmente, pode acontecer, não pode? Eu já sei isso tudo aí que ele está falando. Isso não é atitude de discípulo, mas vamos lá. Já sei. Começa a puxar assunto, vai no banheiro 10 vezes. Está entendendo? Quando nós somos governados pelo Espírito Santo, a nossa aula muda também. Para os dois lados. Acabou? Acho que tinha um pedacinho mais, né? Tinha mais um ponto, eu acho. Isso. Um desejo muito grande de, no sentido último da participação, ser útil à aula, não chamar a atenção para si de modo algum. Depois eu vou corrigir essas falhas em português que passaram na correção. Uma maneira encorajadora de lidar com as falhas e limitações uns dos outros. Isso é uma aula graciosa. A gente está preocupado que a pessoa saiba. Não está rindo dos outros e nem um professor dizendo assim, faz uma pergunta dessa. Não, a gente está preocupado. Se fez uma pergunta dessa, é porque tem dúvidas mais profundas ou fundantes, precisa rever. Vamos ter que fazer uma classe para algumas pessoas para a gente ajeitar isso. Por fim, a última frase. Uma EBD deve ser sempre governada por um ensino gracioso do discipulado de Cristo. Eu espero que essa aula tenha abençoado a sua vida de várias maneiras.
ou pelo menos trazido reflexões e ponderações sobre a sua busca por ser um professor, uma professora de escola bíblica, mas igualmente por ser um aluno de Cristo, como eu sou também. Eu estou aqui como um aprendiz do Senhor. E eu espero que essa aula estimule o aluno, o professor e, principalmente, todos os discípulos de Cristo aqui nessa aula. Amém? Após as correções aqui daquilo que ficou, porventura, falhando aqui na gramática, eu vou enviar o PDF e você vai poder rever e refletir. Como eu não vou fazer perguntas aqui de como foi, se você puder me devolver no pessoal, no seu WhatsApp, olha, isso foi relevante para mim e tal, a gente pode não postergar o término aqui desse momento. Vamos agradecer a Deus? Pai amado e bendito, louvado seja o teu nome. Estamos aqui, ó Deus, desejosos de que esta aula tenha marcado os nossos corações de modo pessoal e profundo, nos lembrando de Jesus, nosso Mestre. Sabemos, ó Deus, que a cada passo que damos no aprendizado cristão, nós precisamos renunciar a determinadas posturas que nós tínhamos. Posturas, quer seja de arrogância, quer seja de negligência, quer seja de altivez, quer seja de autocomiseração, de achar que não aprende nunca. Tantas posturas que precisam ser revistas quando nós somos alunos de Jesus. E nessa manhã eu peço que cada homem e mulher aqui, cada um que está ouvindo, Deus, tenha tido reposturas, inclusive eu, reflexões sobre como as coisas poderiam e deveriam ser diferentes. Eu te peço que o Senhor desperte, Deus, por favor, professores e professoras aqui, tanto no sentido de que elas busquem capacitação e eles busquem capacitação, como também de que o Senhor desperte aqueles que querem ensinar, para que desde já possam rever os seus conceitos. Que hajam teólogos muito aplicados, dedicados e principalmente cheios do Espírito Santo. Que tenhamos saído daqui e terminemos aqui mais interessados na escola bíblica dominical da nossa igreja, de todas as maneiras. E que isso gere mudanças práticas de atitude em relação a como devemos lidar com tudo que diz respeito a aprender do Senhor. Assim, agradecidos estamos, orando em nome de Jesus Cristo. Amém? Após sua brevíssima oração silenciosa, a gente vai tomar café. Peço que não se delonguem para a gente poder ter um momento de intervalo.